A minha saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, aos nossos companheiros ministeriais também a minha saudação, e a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que vai ao ar segunda, terça e quarta, das 18 às 19 horas. Hoje eu tenho uma incumbência diferente de falar sobre os magos e os pastores. A Bíblia, ela nos relata que dois grupos visitaram Jesus quando nasceu, ou quando ainda pequeno, né? Um grupo foram os pastores e o outro são os magos. Qual deles chegou primeiro? O grupo dos pastores está relatado no Evangelho de Lucas 2, de 8 a 16, já dá para entender, eu vou fazer essa leitura, de 8 a 16. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. 11. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. 13. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. 15. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém, agora, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. 16. Foram, pois, a toda pressa, correndo, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Agora, o grupo, em Mateus 12, fala dos magos. Mateus 2, de 1 a 12. Mateus 2. 1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos, que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. 3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Versículo 4. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E, versículo 5, responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E falou que está escrito no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e eles lhe perguntaram com precisão sobre o tempo em que a estrela aparecera. Versículo 8. E enviando-os para Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participa-me, avisa-me, para que também eu vá e o adore. 9. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e é que a estrela que tinha visto quando no Oriente, já profetizada aí deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10. Ao verem eles a estrela, regozijavam-se com grande alegria. 11. E entrando na casa, olha só, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. 12. Ora,
sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, e regressaram à sua terra por outro caminho. Amém. Deus seja louvado pela sua poderosa palavra. Quem eram os pastores? Pastores eram figuras que viviam isoladas da cidade e eram considerados impuros por causa do seu convívio direto com os animais e não tinham permissão de cumprir todos os ritos religiosos. E por isso eles até eram excluídos de alguns eventos religiosos e até sociais. Eles eram considerados pessoas de baixa posição social, e o seu testemunho tinha pouca relevância, tinha pouca consideração. E quando a Bíblia, lá em Tiago, diz, a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, aqui no nascimento de Jesus a Bíblia fala justamente isso, na figura dos pastores que foram os primeiros a testemunhar a vinda do Salvador. Os humildes testemunham primeiro a vinda do Senhor. Deus dá voz aos humildes e para aqueles que são desprezados pela sociedade, que não são considerados nada aos olhos dos homens, mas que Deus usa como Ele quer. Os pastores não tinham nada que o mundo amasse, mas a sua mensagem era a maior riqueza que eles possuíam, as boas novas da vinda do Salvador. E quem eram os magos do Oriente? Os pastores, a gente já viu, trazem a simplicidade da mensagem da boa nova do Evangelho, enquanto os magos não são reis, trazem presentes significativos: ouro, incenso e mirra. Os magos fazem convergir a mensagem do Evangelho da simplicidade, da humildade para a realeza. E a Bíblia diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Magos eram sábios do Oriente, muito provavelmente estudiosos das estrelas, considerados primeiros astrônomos, vindo da região da Pérsia. Os magos foram os primeiros não-judeus a crerem no Salvador. Seus presentes refletem a realeza: ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza, a riqueza, o tesouro. O incenso significa a divindade, o culto, o louvor a Deus. E a mirra significa a morte, pois ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os magos declaravam o cumprimento das profecias e refletiam isso nos seus presentes. E agora, quem chegou primeiro? O Evangelho de Lucas, ele diz que os pastores chegaram primeiro, porque Jesus ainda estava numa manjedoura, local onde os animais comiam, e foi improvisado como um berço para Jesus. Logo, Jesus ainda era um recém-nascido. Os magos chegaram muito provavelmente quando Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade, que no versículo 11 diz: e entrando na casa, olha, lembra? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, e o adoraram. E abrindo os tesouros, ofertaram-lhe as dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso pode ser comprovado, porque Herodes pede então aos magos que mostrem o bebê e depois faz um decreto para que matem as crianças até 2 anos de idade. José e Maria têm que fugir e depois eles retornam para que Jesus seja criado em Nazaré. E você? O que você acha do nascimento de Jesus? Quantas lições maravilhosas nós podemos aprender? E eu vou deixar mais uma. Encontro com Cristo, mudança. Os pastores continuaram humildes
e os magos aprenderam que todos que encontram com Cristo precisa mudar o caminho, precisa mudar de vida. Magos e seus presentes. E você também pode dar ouro, incenso e mirra para Cristo. O ouro pode representar o seu louvor, o incenso, o compromisso, e a mirra, a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem na sua vida. Meu desejo neste Natal é que vocês, se você estiver num caminho diferente, volte para o Senhor. Feliz Natal! Até a próxima, com carinho.